E aí, pessoal, sejam bem-vindos. Mais um treinamento de Mindfulness. E o tema de hoje é um tema muito importante e interessante, que é Mindfulness e a relação com a neurociência. Bom, um dos objetivos é nós compreendermos melhor a conceituação de Mindfulness e neurociência, sob a perspectiva da neurociência. Eu sou a Val Cristina, sou especialista em Mindfulness em várias abordagens e protocolos. E é um prazer recebê-los vocês aqui para a gente falar um pouco a respeito de mindfulness, que está tão em voga no mundo, e a respeito da neurociência e essa ligação. Bom, e os objetivos realmente é compreender essa conceituação de mindfulness dentro da perspectiva da neurociência e explorar a relação entre as práticas de mindfulness e como isso influencia na nossa saúde mental, identificar como que a neurociência ela explica os benefícios da meditação, inclusive no cotidiano, no nosso cotidiano de vida. Bom, e para iniciar, vou colocar aqui para vocês compartilhar um slide que eu fiz aqui. Ótimo. Então, mindfulness e neurociência, primeiramente, mindfulness. Bom, a definição de mindfulness ou atenção plena é uma prática de estar presente e totalmente consciente do momento atual, sem julgamentos, com aceitação, com a mente mais aberta e de uma forma mais direcionada, intencional. Então, envolve observar os pensamentos, as emoções, as sensações. Só um momento, deixa eu ativar o mundo aqui. Prontinho. Então, envolve observar pensamentos, emoções, sensações corporais, com aceitação conforme as experiências vão ocorrendo. Então, a palavra mindfulness é uma tradução de sati, que no idioma Pali significa memória ou lembrar. Então, seria nós trazermos para a nossa consciência e reter a nossa atenção num objeto por um período de tempo. Então, seria semelhante na neuropsicologia à nossa memória de trabalho. Então, é a retenção por um espaço de tempo. Isso é mindfulness. Então, por um tempo, nós focamos num objeto e conseguimos reter por mais tempo a nossa atenção. A nossa atenção, ela é de segundos. Quando nós focamos num objeto, nós criamos a habilidade de reter por mais tempo. Ou seja, você ficar atento por um tempo maior do que normalmente uma pessoa que não estuda mindfulness tenha uma retenção, ok? Em relação à neurociência, a neurociência estuda o sistema nervoso e as suas funcionalidades, além também de analisar o comportamento e as emoções humanas. Então, essa área investiga como os processos neurais influenciam os nossos comportamentos e as nossas experiências. Opa, saiu um pouco cortado, desculpa, gente. Eu vou arrumar. Muitos estudos, né, como é que a neurociência ela explica mindfulness. Muitos estudos com técnicas de neuroimagem têm demonstrado que a prática de mindfulness tem impacto sobre a neuroplasticidade, que provoca mudanças estruturais e funcionais no cérebro. E isso tem como consequência uma alteração do funcionamento cognitivo e emocional. Então, conforme indicam algumas pessoas e estudos de acompanhamento, a prática de mindfulness, ela gera uma alteração nas estruturas e na função do cérebro. Como, por exemplo, dá um aumento na matéria cinzenta. Tem estudos que indicam que a meditação regular, sempre você meditar, né, todos os dias, pode aumentar a densidade da matéria cinzenta em áreas do cérebro relacionadas a autocontrole, empatia e autorregulação emocional. Há também uma redução na atividade da amígdala. A amígdala, ela está envolvida na resposta ao estresse e ao medo.
Pessoal, sabe quando alguém te fala uma coisa, te faz uma pergunta, diz algo que você não gosta e nós ficamos muito reativos e a nossa resposta é sem pensar, você já fala e depois você arrepende? É isso. Nós hiperestimulamos a amígdala quando nós estamos estressados. Quando nós realizamos a prática de mindfulness, nós passamos a não estimulá-la tanto. Uma linguagem mais fácil seria isso. Então, a amígdala ela é envolvida nessa resposta ao estresse e também ao medo. E ela tende a apresentar menos atividade em praticantes de mindfulness, indicando uma diminuição, então nós passamos a ficar menos reativos às situações. Então, as práticas têm uma ação também sobre a ínsula e os processos também de interocepção. Vou passar um momento. Isso seria que é a informação que chega ao nosso cérebro sobre o que ocorre no interior do nosso corpo. A meditação, quando você pratica as práticas de mindfulness, permitem que essas sensações sutis elas sejam percebidas de uma forma mais clara. Você passa a ter mais discernimento, sendo possível você observar as situações sem nos identificarmos tanto com elas. Então é o que nós chamamos de você ser o observador da experiência e não virar a experiência, não nos envolver tanto. Nós ficamos estressados porque achamos que as coisas são pessoais, nós viramos a raiva naquele momento. Se alguém chega e me olha com o olhar virado, eu já fico com raiva, né? Eu viro a raiva, passo o resto do dia, não é isso? Às vezes alguém te passou raiva de manhã, você fica o resto do dia com raiva. Aqui, né, nessa parte, que é interessante, porque nós passamos anos a nos observar com raiva, entende? Então, nós passamos a ser quem observa a raiva e não pegamos a raiva, é como se engolíssemos ela, não é isso? E ficamos com raiva o dia todo. Então, a gente cria essa autorregulação, a gente cria essa autoobservação de que eu estou ali observando aquela experiência, mas aquela experiência ela não me define. Assim como nesses treinamentos, em relação aos pensamentos, eu coloquei o tema de uma live de você não é os seus pensamentos, você não é o que você pensa. Porque nós achamos que todos os pensamentos são verdadeiros e eles nos definem, e não é por aí. Então, nós passamos a ter um discernimento maior do que chega à nossa mente. Passamos a nos observar, não viramos o pensamento, começamos a ter um maior discernimento do que vai chegando. Seria mais ou menos isso, essa parte, né? Essa estrutura, eu vou dizer assim. Então, a ínsula, ela é um centro nervoso para o processamento dos sentimentos e também para você tomar a decisão, entenderam? Então, eu expliquei, e é essa parte que ocorre quando você medita, você fica treinando isso. Então, o seu cérebro, ele fica mais aberto, entende? Para o quê? Você cria o hábito, essa é a verdade, quando você realiza as práticas. Então, você cria o hábito de se observar mais, né? Então, ela está ligada à ínsula, né? A sensação de presença no momento corrente e também para as interações sociais. Então, pessoal, conforme foi mencionado, que eu falei para vocês a respeito das estruturas, como quando nós meditamos, né, há indícios de aumento da matéria cinzenta, também da redução da atividade da amígdala. Lembram da amígdala que nos gera, que nós hiperativamos a amígdala e nós ficamos reativos demais? A ínsula propõe que ao realizarmos as práticas de mindfulness, essas áreas trabalham de uma forma que nós consigamos ter mais regulação da atenção, ter mais aumento da nossa consciência corporal, regulação emocional, essa mudança de autopercepção e aumento também da nossa autorregulação. Então, na autorregulação, que é quando nós dirigimos as nossas ações, pensamentos e decisões para a gente atingir um objetivo.
Não simplesmente eu fico reativa, eu começo a me observar daquela forma e tenho certas escolhas. Eu posso promover essas escolhas. Bom, a região pré-frontal, que fica logo atrás da nossa testa, é também uma das estruturas que sofrem alterações conforme as práticas. Para as diferentes habilidades gera, né, desenvolve habilidades de autorregulação. E ela influencia no controle dos diferentes aspectos da nossa função executiva, como se fosse o gerente, ok? Essa partezinha. E pode proporcionar um aumento da nossa capacidade de nos autorregular, que, por sua vez, também conduz a um aumento das sensações que nos gera de bem-estar, que nos torna também mais saudáveis, mais serenos também. Então, a motivação que nós podemos ter para nós praticarmos mindfulness, conforme eu acabei de relatar para vocês agora, e sobre a atuação de mindfulness nas estruturas cerebrais, é que nós passamos a compreender maior essa relação e as práticas passam. Quando você está fazendo uma prática, você entende por que que você está fazendo a prática, quais estruturas você está acionando e mais para frente aqui a gente vai observar os hormônios também. E nós podemos fazer esse autogerenciamento do nosso corpo, das nossas emoções, entenderam? Então, começa a fazer sentido porque a gente sabe que nós podemos acionar essas estruturas para nos gerar maior bem-estar, maior autorregulação, seja nos desafios que nós passamos, e a gente pode utilizar as práticas para nos manejar conforme a situação. Naqueles momentos, seja para, né, de forma intencional, para que seja, né, de uma forma intencional, e que nós possamos cultivar mais qualidade de vida. Ou seja, quando nós analisamos isso, a relação que uma meditação tem no nosso corpo, e isso é algo fisiológico, nós passamos a integrar, né, tanto as estruturas que são físicas, como a nossa mente direcionando para aquilo que nós desejamos. Então, nós podemos escolher ter uma vida mais serena, né, internamente, ao praticarmos mindfulness. E por isso, entendem? Que mindfulness tem comprovação científica, conforme muitas vezes apresenta nas técnicas, ok? De neuroimagem. Bom, vamos compreender mais também essa relação de mindfulness e a neurociência. Quando a gente fala disso, a gente nota que nos motiva a praticar quando você entende essa relação. Saber que a meditação mindfulness, que existem outras meditações, ok? Mindfulness é uma forma que utiliza, né, de acionar essas estruturas que utiliza da meditação, ok? Mas meditações, nós temos várias meditações. Aqui é algo mais específico. Não são todas as meditações, ok, que geram isso aqui em vocês, tá? Então, nos ajuda a motivar a prática. Saber que a meditação, ela pode realmente realizar essas alterações e acionar determinadas partes, o que melhora a nossa saúde, né? Nossa saúde mental, e é importante também que para que isso funcione, precisamos aí de uma prática regular. E também nos fornece aí ferramentas cognitivas. Bom, o conhecimento sobre o cérebro, ele funciona durante o estresse. E aí nos ajuda a usar mindfulness como uma ferramenta que ela é eficaz para gerenciar as nossas emoções. E para compreender isso tudo, pessoal, todo esse processo que eu estou falando para vocês, porque isso aqui é mindfulness. O curso de mindfulness, quando nós realizamos por 2 meses, que é o curso de 8 semanas, comprovado cientificamente, inclusive deixa muito claro tudo isso que eu estou falando para vocês. E como que é isso na prática? Como é que funciona esse processo da autorregulação, do retorno da sua atenção, com passo a passo bem fácil para você compreender. Então, quando você realiza uma prática com determinada intenção, você sabe certinho o que está ativando. Então, fica fácil para você incorporar e gera um hábito. É bem interessante. Bom, e aí, como é que é isso na prática? Achei legal trazer para vocês.
Em relação a gerenciar emoções, que é uma das coisas mais difíceis, não é isso? Como é que funciona essa relação de mindfulness e neurociência no nosso cotidiano? Quando nós passamos situações, né, desafiadoras, estressantes, o nosso corpo, ele libera hormônios. Já viu que quando você fica estressado, você sente o seu corpo mais duro, dói alguma parte, não é? Do seu corpo. Isso vai aumentando a ansiedade, nós ficamos meio perdidos, desfocados, né? Isso pode dar problema de sono, estresse. Por quê? Se você passa um estresse e aí libera o cortisol, que é conhecido como hormônio do estresse. Então, isso pode causar tudo isso que eu falei, né? Aumento da ansiedade, dificuldade de concentração, problemas de sono, você pode dar uma taquicardia, você pode sentir o corpo pesado. Sabe quando você chega no final do dia e você sente, parece que passou um caminhão em cima? Mais ou menos isso. Então, imagina se você libera esse hormônio várias vezes no seu dia para te colocar para pensar. Você está envenenando o seu corpo. Nós realizamos então as práticas de mindfulness para ajudar a identificar quando nós estamos estressados, que é o que? Lembram que a gente estudou agora na neurociência? Quando você se observa, quando você se nota mais. E você consegue notar, se eu noto que eu estou estressada porque o meu corpo está doendo. Então esse link ele fica mais fácil quando você conhece mais esse processo e realiza as treinas de uma forma que ela seja regular, ok? Bom, vamos falar a respeito aqui que eu mencionei para vocês, a respeito dos hormônios que são importantes. Quando nós realizamos as práticas, fica mais fácil, porque você vai passar a ter um autoconhecimento a respeito do seu corpo muito forte. Então, quando, por exemplo, tá aí o cortisol, tá vendo? Quando você está estressado, você está com medo, você vai começar a liberar o cortisol na sua corrente sanguínea, que é uma resposta natural para o estresse, ok? Quando chegar aí, por exemplo, um pitbull para te morder, na hora seu corpo já vai trabalhar, tanto para você correr, não é isso? Então é uma resposta natural. E quando você se observa que você está daquela forma, você pode realizar, por exemplo, estou muito estressada, aconteceu um evento comigo muito difícil, não estou conseguindo lidar com aquilo, estou ofegante, tudo isso que acontece no estresse, não é isso? O que eu posso fazer? Realizar uma prática de mindfulness. Por exemplo, eu posso fazer um escaneamento corporal, ou eu posso focar na minha respiração. Vai passando o tempo, eu vou ficando mais tranquila. Por quê? Porque em vez de ficar soltando mais cortisol, não é isso, envenenando o meu corpo, eu posso trabalhar para ficar mais calma, que é a ocitocina, ok? Então eu vou me acalmando, certo? É isso que a gente aprende. Você aprende a se autorregular conforme a sua necessidade. Se você nota que o bicho está pegando, você, através das práticas, você faz uma alteração aí do que está sendo liberado, entende? E da mesma forma, os seus pensamentos também, que é a questão da ansiedade, né? Os seus pensamentos também, você gera elas de pensamento quando você está estressado, quando você não está encontrando uma solução. Você começa a detectar também que quando chega a ansiedade, nós podemos também, pode subir a pressão, posso ter elas de pensamentos demais, posso ficar com alteração na respiração. Eu começo a observar e quebro aqueles ciclos, ok? Também é da mesma forma, tá? Tem também serotonina, que é o hormônio da felicidade. Pessoas, têm estudos comprovados que pessoas que meditam são mais felizes, tá certo? Não só uma felicidade que ela chega e vai, mas é uma felicidade no cotidiano de vida, tá? E isso é estimulado através de práticas, como a prática da compaixão, autocompaixão, bondade amorosa. Práticas simples como uma respiração, que te coloca no eixo de novo e te traz o quê? Satisfação. A dopamina também, ela está associada, né, à sensação de recompensa. A dopamina é aquilo que te faz acordar de manhã, te dá aquela motivação quando você conquista alguma coisa, né? Então as práticas também te auxiliam com isso. Ok, pessoal? É isso. Nós temos aí o curso de Mindfulness que aborda todas essas questões aqui, tá? Da neurociência, como é que você compreende esse funcionamento no seu corpo,
como que você utiliza, se é só a plataforma que a gente utiliza, ok?